Olá, eu sou Fabiana Freitas e hoje eu queria trazer um pensamento, uma ideia para vocês, para falarmos sobre cultura. Uma mistura de cultura e o pensamento integrado. Bora ver de que forma isso, qual a importância dessas duas palavrinhas hoje? Cultura é algo que é apaixonante para mim, assim como processos, até porque um está intrínseco ao outro. Eu não consigo fazer transformação de processos, fazer mudanças de processos sem olhar para a cultura da organização. Faz toda a diferença a gente pensar de como as pessoas e quais são os valores da organização, porque na verdade a gente não implementa um modelo padrão, a gente implementa um modelo que tem que ter. A cultura tem que estar de acordo com a cultura, com as pessoas, com os valores, com a ideologia. Não adianta simplesmente dizer assim, eu vou trazer um modelo A para a organização e, na verdade, aquela organização não se encaixa naquele modelo A. Pode ser assim, o modelo A pode ser o último modelo, aquele modelo que as últimas empresas de ponta estão usando, mas aquela empresa ela não tem esse perfil. Então a gente precisa muito pensar em como a cultura, a gente quando pensa em processos, cultura está muito associada a isso. E eu ouvi, conversando um pouco e lendo um pouco sobre o assunto, há uns dias atrás eu fui ver alguns vídeos e vi um vídeo de Ricardo Guimarães que eu achei perfeito, porque ele fala exatamente da necessidade de integração. E quando ele fala da integração, ele traz também a importância da gente pensar nas organizações de forma integrada e não como quebra-cabeças. E eu achei excelente quando ele fala que tem que ser orgânico, não como peças que simplesmente se encaixam, mas que não se comunicam. E isso para mim é fundamental, porque é um dos pontos que eu mais bato, tanto quando eu falo de cultura, quando eu falo de gestão, quando eu falo de processos, é essa integração que as organizações precisam para ter. E a cultura, ela é fundamental. A gente acha às vezes que não, eu não tenho, nunca pensei na ideologia, nunca vivenciei, mas assim, isso não quer dizer que sua organização não tem cultura. Sua organização, ela tem cultura. Ela tem, porque a cultura, ela vai se instalando, porque ela é vivida, ela é viva, ela vai se instalando na sua organização. O fato é que ela pode ser a cultura que você define, ou ela vai ter a cultura do dia a dia, da operação, onde desfragmentada e que não vai ter um DNA, como diz o Ricardo Guimarães, ele não vai ter o DNA da sua organização, ela vai ter um DNA desfragmentado, ela vai ter uma operação, né? E não vai estar representando os valores. Então, ele traz uma definição que eu achei excelente, onde ela diz que o que é a cultura? É aquilo que as pessoas pensam, que as pessoas decidem, como as pessoas se comportam, para fazer negócio em nome de uma organização que tem a confiabilidade e a confiança do mercado. Ou não, porque se ela não tiver a confiança do mercado, ela existe, mas ela vai existir de forma desfragmentada, onde quem gosta de entrar em um ambiente onde você não percebe que existe uma marca, que existe um comportamento padrão. Então assim, eu, por exemplo, eu tenho um costume, eu não tenho um costume de brigar muito, acho até que tá errado, mas eu tenho um costume de ir sempre nos mesmos lugares quando eu sou muito bem atendida. Então, às vezes, eu pago mais caro para ser bem atendida, porque, se for possível, às vezes a gente não olha o preço, eu digo pago mais caro, porque às vezes a gente não faz pesquisa de preço, mas eu gosto tanto de ir naquele lugar. Eu gosto tanto de como as pessoas me recebem, eu percebo o valor da organização pela forma como os funcionários me tratam, eu percebo quando eu tenho algum problema, a forma como existe uma solução para aquele problema. E isso é a ideologia, é valor que está aí associado a todo o processo, padrões que foram estabelecidos, mas é principalmente o valor que foi estabelecido, a ideologia que a empresa cultua e que passa e capacita os profissionais. Quando a gente pensa
de formas separadas. E aí foi o. Aí eu tenho falado muito o nome dele, do Ricardo Guimarães, porque foi uma. Eu estou trazendo essa ideia baseado num vídeo que eu assisti dele, que eu achei bem interessante. E aí faz parte daquilo que eu estudo muito de cultura, que eu trago aí a parte do RH, a parte comercial e a parte de marketing. Vocês concordam que essas três partes, essas três áreas, são áreas fundamentais? O RH, onde eu tenho cultura, onde eu tenho as pessoas, aonde eu tenho alguém que trabalha direto e que vende direto ao consumidor, e aonde eu tenho alguém que trabalha a minha marca. E aí, às vezes, eu tenho essas áreas completamente separadas. Não funciona. Eu não consigo passar uma imagem única. Elas podem estar, né, em seu ambiente, mas elas precisam pensar de forma única, integrada, de forma orgânica, de forma a todos estarem pensando na mesma linha. Ou seja, todos têm o mesmo DNA e a gente traz o mesmo DNA para a organização. A gente traz esse mesmo olhar e eu consigo repassar isso para todos. Então, integração é a palavra. Cultura de forma integrada. Cultura de forma que todos venham a pensar, a traduzir e a buscar e a levar a mesma ideia para todos. A empresa, ela precisa ser reconhecida pela sua cultura. A cultura vai fazer com que as pessoas que trabalham ali tenham a mesma sintonia e que busque e que entregue a mesma ideologia que foi formada na cultura da organização. E, não poderia deixar de falar, já que eu falei das pessoas, óbvio que para que você tenha isso, é importante que as pessoas que você traz para trabalhar com você tenham essa sintonia. Você precisa, dentro da sua contratação, trazer pessoas que tenham sintonia com essa cultura. Então aí nós temos aí sintonia na contratação, integração de forma orgânica, de forma de pensar num DNA único para a sua organização. Para este momento, para o momento que nós vivemos, isso vai fazer toda a diferença. Você vai conseguir garantir a busca da sua sustentabilidade, do seu desenvolvimento, do seu crescimento, porque as pessoas que atuam com a mesma linha, que reconhecem a sua cultura, faz toda a diferença, pode ter certeza. Consegue ter mudanças, consegue ter flexibilidade, consegue ter agilidade. E aí desencadeia para toda a sua operação isso de forma muito mais fácil. E fundamentalmente, consegue ser ágil. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha para a gente expandir esse conteúdo para mais pessoas. Se tiver algum comentário, coloca aqui, porque para mim faz toda a diferença poder continuar e trocando ideia com vocês. Te aguardo no próximo vídeo.